Olá pessoal, eu sou o Cristiano do Infocel JK e hoje vim trocar esse leitor de SIM card no LG. Ele é duplo. Eu já soltei o que vamos colocar, né? Soltei de uma outra placa. Ele é duplo, né? E agora vamos soltar o da placa boa. Qual é o cuidado que temos que ter? Ele tem componentes próximos e componente embaixo da placa. Eu vou estanhar esses contatos que são responsáveis pela leitura do chip do SIM card. Vou estanhar com solda nova para facilitar um pouco a sua, né, na hora de soltar. Claro, já isolei com fita Kapton para poder não derreter nada na hora que estiver aquecendo. Bastante cuidado, porque tem alguns componentes aqui, ó, os micros componentes, tem resistores, capacitores, então bastante cuidado. Eu coloquei a estação a 430 graus mais ou menos. Nós não vamos aquecer em toda a volta não, vamos aquecer apenas a peça metálica para soltar as suas laterais. E aqui vamos utilizar o ferro de solda para estar aquecendo, para estar ajudando a remover. Por que isso? Porque se dermos calor nas suas bases, bem provável que soltamos alguns componentes. Então temos que preservar ao máximo a peça boa, que é, no caso, a parte boa, que é a placa. Esse aqui não tem jeito, vai estragar tudo. Como eu falei aqui, ó, a gente vem com ferro. Não saiu. A estação desarmou porque está muito quente hoje e não soltou. Vou esperar a estação resfriar e vou ligar novamente. Vou tentar de novo. Isso que acontece, pessoal, com a maioria das pessoas, quando está trocando algum componente, algum conector que não consegue soltar. É justamente isso. A estação ela desarma, para de aquecer e a pessoa insiste ali. E nunca que vai sair, porque ela tá soprando o mínimo de calor, porque ela tá refrigerando. Botei um pouco mais quente. Botei um pouquinho mais de ar para ajudar a não desarmar. Começou a aquecer. Vamos rezar para que saia logo, né? Porque eu não gosto de ficar dando muito calor na placa, para não traumatizar os componentes próximos. Ver se eu consigo ajudar com ferro de solda.
soltou. Viu? Soltou. Porque realmente não é bom ficar dando muito calor, né? Porque a placa ela é sensível. Então se você bota calor, tira calor, coloca calor, tira calor, você acaba traumatizando. Então aqui agora aquela parte de limpeza. Essa parte aqui, ó, é bem interessante deixar ela bem limpa, porque como aqui não tem espaço para a gente estar soldando, vai ser um pouco difícil essa fixação. Aquela situação que aconteceu comigo da estação de desarmar, que eu estava usando pouco ar, que eu não queria que soprasse muito, então intensificou a temperatura na estação, ela desarmou. Mas isso é normal, isso acontece com todo mundo. Então você analisa essa parte, se começar a desarmar, você bota o ar mais forte, que ela vai ficar mais tempo ligada assim desarmar. É bom você tá limpando o ferro, né? Eu utilizo um pano para estar limpando. Umas pessoas usam aquela esponjinha, aí vai de cada um. Ó, a parte interessante também, acabou o serviço, limpeza. Acabou o serviço, limpeza. Isso aqui eu tirar para parar de atrapalhar. Importante também, ó, o que nós tiramos, ele tá cheio de resíduo de solda velha, então a gente vamos estanhar. Estanhar não, melhorar aqui, né, a qualidade da solda, para facilitar na soldagem. Desculpa a fumaça aí, pessoal, da pasta. Pessoal, pausei porque chegou um cliente, né? Vai ter que dar uma parada. Esse aqui é o que vamos substituir. Às vezes, pessoal, se eu me equivocar na hora de estar falando, é porque realmente é um pouco trabalhoso estar fazendo, prestando atenção no que está fazendo, no que está falando. Às vezes eu me equivoco em algumas palavras, mas nada que venha atrapalhar o processo. Às vezes as pessoas me corrigem, até agradeço por me corrigir, mas às vezes é porque não dá para ter atenção em tudo, né? Então vamos lá. A parte que entra o chip para frente, a parte fechada para trás. Primeiramente, vamos centralizar e vamos dar um pingo de solda em um dos seus terminais. Deixa eu centralizar aqui direitinho. Somente em um terminal. Por que somente em um? Porque você tem que manejar, você tem que movimentar para soldar aqui o de trás. Agora já fixou. Uma vez que fixa, podemos passar a pasta e soldar todos eles. Esse é um trabalho, pessoal, que é arriscado estragar a placa. É um trabalho que realmente é minucioso, não é qualquer pessoa que faz.
Então não é trabalho para cobrar 30 reais, né? Esse aqui eu cobrei 80, porque o telefone também não tá tão bom, tá meio quebrado, mas se você danifica uma placa dessa, o cliente vai querer outra, não? Isso sem dúvida, né? É interessante vocês terem isso aqui também. Essa aqui é uma cordoalha de alto-falante. Essa minha que tá um pouquinho grossa porque eu não achei mais fina. Cordoalha de alto-falante. Se ficar essas soldas, esses curtos fechados, você consegue estar tirando com ela. Você bota em cima do local, aquece com o ferro e ela vai absorver a solda. Aí, ó, já tirou. Agora vamos dar o acabamento. Claro, sempre finalizando com a limpeza. Do lado de cá, vamos ter o máximo de cuidado para não fechar curto, porque como vocês podem observar, tem uns componentes em volta. Aí deu para soldar. Aí pessoal, então vamos lá. Essa parte aqui da blindagem não vai ser possível soldar, porque o ferro não entra, só a solda é por baixo. E como vocês podem ver, ele também é composto de componentes de blindagem, tem um integrado na parte de baixo. Então esse excesso de calor pode danificar. Você vai ter que instruir o seu cliente a não forçar isso aqui, porque o cliente realmente ele não mede força, mas não forçar. Eu vou tentar, deixa eu ver como é que pega isso aqui, ó. Eu vou tentar dar um ponto de solda aqui no meio, só para fixar um pouco mais. Vou tentar dar um ponto de solda aqui. Nem sempre essa solda pega nessa blindagem. Então um pouco de pasta. Vou tentar. Se não pegar, eu paro. Vamos tentar só para dar uma reforçada, né? Na parte de cá, que ela é um pouco grossa, a solda não pega. Mas é bom você ter sempre uma lixinha para tirar aquele brilho, aquele cromo que vem de fábrica. Mais um pouquinho de pasta. E vamos ver se vai pegar essa solda. Ó, ficou legal. Vocês podem ver, ó, bem soldadinho. Agora o mais interessante é caprichar na limpeza, porque a pasta ela realmente é muito condutiva.
E lembrando também, né, que a limpeza é o correto a fazer, até porque você consegue observar melhor a superfície, consegue ver o que está fechando curto ou não. Ó, bem soldado, e o reforço aqui na lateral. Pessoal, agora eu vou pausar o vídeo, vou montar o aparelho. Esse aparelho aqui, vou montar ele. Igual eu falei, ó, tá bem acabado, então não tem como cobrar muito caro. Vou montar e volto à gravação. Pessoal, tentar testar esse aparelho. Esse microchip ficou na posição correta. Essa aqui foi a placa ruim que eu tirei, né? Chegou a destruir um pouco na parte de baixo. De outro LG, e serviu para esse. Já apareceu aqui já, sem serviço. Já fez a leitura do sim. Esperar para pedir para ativar o sim agora. Que o LG ele pede para ativar. Aí, ó, ativar, continuar. Sem serviço. Eu acho que tem um chip bom aqui. É um serviço que realmente é trabalhoso. Ó, oi. Só que essa peça eu tirei de uma sucata. Aí, claro. Não me custou nada. Eu cobrei R$80 para fazer o serviço. O que eu gosto de falar para vocês? Que é interessante vocês aprenderem a trabalhar com solda, porque você ganha um serviço sentado, um serviço que é duradouro, que não vai voltar a dar problema tão fácil. Se der, porque enfiaram um adaptador, um micro SIM mal adaptado aqui, agarrou e danificou. Aí foi o mau uso do cliente, você não tem nada a ver com isso. Mas da sucata você conseguiu tirar R$80, tira 60 aqui, tira 40 lá. Quando você vai ver, você fez R$200 no dia sem se mexer, com coisas que para os demais são lixo. Então para nós não, para nós aquilo ali é material para trabalho. Então por isso que eu faço questão de falar que as pessoas têm que aprender a trabalhar com solda, né? Então pessoal, fica mais essa dica aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.